Bom dia para aqueles que estão aqui, para aqueles que nos assistem, e eu espero que estejam a desfrutar desta presença maravilhosa. Há tantos lugares onde Deus poderia estar, mas Ele digna-se estar aqui, o que muito nos honra. Sinto-me muito honrado. Eu sei que no domingo passado nós celebramos aqui, ou pelo menos evocamos o Dia da Mãe, mas noutros países, e provavelmente a quem está aqui, que pertence a outra nação em que se festeja neste dia, se comemora neste dia. Então, para as mães que estão aqui e que o dia vos diz alguma coisa, um feliz Dia da Mãe. Para aqueles que nos assistem e provavelmente em outros lugares, noutros países, um feliz Dia da Mãe vos desejamos de todo o coração e que Deus ricamente vos abençoe, porque muitos destes, não, todos estes homens e mulheres que aqui estão, são o resultado da graça de Deus, mas do trabalho das mães. Queremos agradecer-te nesta manhã, Senhor, por estarmos neste lugar. Tanto que gostaríamos que fosse como quando Salomão inaugurou o templo, em que a tua glória era tão grande, tão extraordinária, que nem os sacerdotes conseguiam entrar naquele lugar. Senhor, tu estás aqui, temos consciência, nós a percebemos. Não é o sentir, mas é sabemos que estás, Senhor, porque a tua presença é notória neste lugar. E te pedimos, Senhor, que nesta manhã aquilo que tu tens que fazer, que tu o faças. Tens essa liberdade, não precisas da nossa autorização, da autorização de ninguém, porque tu envias a tua palavra para que ela faça uma obra grande na nossa vida. E que ela faça, nós queremos ouvir-te. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra e que ela continue transformando a nossa vida, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque até aqui tu nos tens ajudado. Dizemos como Samuel, Ebenezer, até aqui nos tens ajudado, mas ainda temos uma carreira para correr. E te pedimos que a tua graça seja com cada um de nós. Abençoa aqueles que não podem estar aqui nesta manhã. Abençoa os nossos pastores lá em Espanha, que eles sejam também inundados com esta glória, com esta presença maravilhosa, Senhor, e que eles venham enriquecidos, fortalecidos e corroborados no homem interior pelo teu Espírito. E faz a tua obra nesta manhã, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queria convidá-los a... Muito obrigado. Sabem que Deus faz coisas que são notórias. Deus não... O que Deus faz, se pudermos dizer em oculto, é visível, é notório. Eu não estava lá quando Deus criou os céus e a terra. Mas a Bíblia diz em Hebreus, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tremendo, alguém dizer, haja luz e houve luz. Faça-se isto e fez-se. E ao mesmo tempo que faz, nós, pelo menos na nossa maneira de fazer, amassamos o papel ou as coisas e deitamos fora e começamos de novo porque não saiu bem. Mas tudo quanto Deus fez, fez bem feito, gostou, amou e o seu coração se moveu de alegria. Mas infelizmente os homens têm uma forma de viver e de trabalhar que é difícil. Mas eu acredito num Deus paciente. Num Deus paciente. Ele trabalha em nós com uma paciência incrível.
Alguns, provavelmente, dos que estão aqui nunca quiseram e são livres nesse aspecto. Porque Deus não pressiona, Deus não força, Deus não obriga, simplesmente Deus procura cativar com o seu amor a nossa vida, o nosso coração para Ele. E é difícil resistir. Eu sei que resisti muitas vezes. Resisti algumas vezes, inúmeras vezes. Havia gente que vinha falar comigo quando eu ainda não conhecia Jesus, quando eu os via ao longe. Em algumas alturas eu fugia, porque não queria ouvir o Evangelho. Noutras alturas eu deixei que eles viessem para os procurar, humilhar e fazer sair dessa posição em que eles estavam. Mas a persistência de Deus, a graça e a misericórdia de Deus alcançou o meu coração. E se eu, como dizia Paulo, sou o principal dos pecadores, eu creio que Deus é poderoso, ou poderosíssimo, para trabalhar na sua vida e para fazer com que o seu coração um dia seja dele. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Em Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ficar ao redor desta carta, e antes de a ler vou dizer uma coisa: não a leia. Em casa, por favor, não leia, porque isto vai mexer no seu coração, vai mexer na sua vida. Não leia. Às vezes resulta ao contrário. Mas eu disse-lhe depois, não diga que não avisei. Não leia. 1 Tessalonicenses, não leia. Capítulo 5, verso 11 diz: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e o que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu disse para não lerem, vocês estavam à espera que eu lesse mais. Mas só fui ler o fim. Porque às vezes pensamos que o Evangelho, ou damos uma dimensão espiritual àquilo que é prático. O que eu noto é um aspecto prático da vida cristã. Há 3 coisas nesta carta que são básicas, que são essenciais e que dizem respeito ao trabalho e obra de Deus na vida das pessoas. Primeiro somos chamados a nos convertermos a Ele. Significa deixarmos os nossos caminhos para abraçarmos a pessoa bendita de Deus. Outra é nós servirmos ao Deus que nos salvou.
porque é uma honra, é um prazer, é um privilégio. Não há função debaixo do céu mais digna, mais sublime, mais maravilhosa. Não há adjetivos, pelo menos aqueles que o fazem, que é de podermos servir a Deus, podermos pôr as nossas vidas disponíveis para Ele. Porque eu sei, nós sabemos que Deus tudo pode fazer, não precisa de nós, Ele prescinde de nós. Ele não precisa de mim para fazer absolutamente nada. Mas Ele aceita que nós, mesmo na condição que temos, nas debilidades, nas fraquezas, mesmo até naquilo que muitas vezes serve como um entrave, pensamos nós que é um entrave. Aqueles complexos, aqueles sentimentos negativos que temos a nosso próprio respeito, porque ouvimos tantas vezes, ainda nos olhamos ao espelho, nem precisamos de o fazer, mas quando olhamos para dentro de nós, não encontramos nada de valor. Temos consciência disso. Mas a graça de Deus nos elevou, nos deu uma capacitação, nos tem ajudado, tem sido conosco. E nós sentimos que somos devedores, não para pagar, mas queremos dar de graça aquilo que de graça recebemos. Sentimos eternamente reconhecidos a Ti, Senhor, porque fizeste, tens feito e continuas a fazer uma obra maravilhosa que se vê, é palpável. E agora somos desafiados a pôr em prática. Não é a vir espiritualizar a oração, o louvor, o cântico, isto é agradável a Deus. Mas podermos ver estas coisas no seu normal, no dia a dia, é simplesmente fora de série. Quando nós chegamos aqui, até pensamos, não, se calhar estes irmãos de Tessalónica estavam a precisar de ser exortados porque não estavam a viver dentro desta dimensão. Não. No capítulo 1 desta mesma carta, e estão a pensar, já não preciso de ler, porque ele vai acabar por ler tudo. Não, não. No verso 2 do capítulo 1 diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Note as palavras de Paulo endossadas a estes irmãos, a esta comunidade, que somos nós. Apliquemos hoje isto à nossa vida, porque não é para eles, porque eles já tiveram a oportunidade de ouvir. É conosco que Deus está nesta manhã a falar. É conosco. Não vamos ficar na cultura da altura e esquecemos daquilo que nós hoje precisamos de ouvir. Ele diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, não fomos nós que o escolhemos. Nós somos escolha de Deus. Alguns de nós nos lembramos quando éramos miúdos e brincávamos, porque fazíamos isso, não jogávamos computador, nem tínhamos os telemóveis. Brincávamos na rua e jogávamos à bola. Isto pode não dizer muito a alguns, mas a mim diz muito e a outros também. E quando tínhamos que escolher as equipas, alguns ficavam de fora. E a única maneira que tínhamos para jogar era irmos para a baliza. Era sermos guarda-redes, porque aí tínhamos a possibilidade de escolher os melhores. E porquê é que íamos para a baliza, dizíamos assim, ou como guarda-redes? Porque sabíamos que tínhamos pelo menos lugar certo e seguro na equipe. Porque de outra forma éramos excluídos. Deus não exclui ninguém. Nós somos eleição de Deus.
Porque o nosso Evangelho, diz Paulo, não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. E vós fostes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo. Por isso é que eu digo, não leiam. Ouçam agora, mas depois não peguem mais. Mas por favor, não deixe que isso apanhe nem teias de aranha, nem pó. Não façam isso. De maneira que fostes exemplo para todos os que habitam, ou todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Não são duas cidades, são províncias. Em todo o Ribatejo e em todo o Alto Alentejo se ouviu da vossa fé. São lugares enormes. Como é que em lugares tão escondidos, tão recônditos do nosso país se ouviste? Porque a obra de Deus que é feita aqui no íntimo, ela é vista. Quando nós nascemos de novo, quando Deus opera o novo nascimento na nossa vida, isto é visível, não é dito. É visto. O que é que aconteceu contigo? Porque tu estás diferente. Tu és diferente. Quando tu fores ter com a tua família, eles não te vão reconhecer. Mesmo que não te queiram, não te preocupes. Ora, porque tu vais ver a promessa de Deus, serás salvo tu e a tua casa. Deus começa por um, mas depois alcança os outros, porque é impossível ficar indiferente a um amor, a uma compaixão e a uma misericórdia tão grandes. E quando experimentares, tu vais querer que os outros saibam, porque é difícil conter tudo isto que está cá dentro. Flui. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Não é praga. Não. Isto não é uma praga qualquer que se espalhou por aí. Não. Isto é o exemplo, aquilo que Deus fez no coração do homem é visível, é notório. E aqueles que veem, aqueles que ouvem, eles dizem, não é possível, esta gente não era assim. Como é que eles estão assim? Não tem a ver propriamente com o nosso ministério. Tem a ver com o trabalho de Deus feito aqui. Ou digam-me lá que não gostavam de pertencer a uma comunidade destas. Eu gostava. Não precisamos de fazer muitas ondas porque os outros vão se aperceber daquilo que nós somos. E quando disserem mal, não se preocupem. Deixem-nos estar porque eles vão cair também nos braços do Senhor. Alguns não simpatizam tanto connosco como nós gostaríamos, não tenha problema. Deus gosta de si e glória a Deus. Os outros vão começar a ver Deus na sua vida e vão querer. Eu quero o que tu tens. E eu não vou dizer aquilo, não vou dar oportunidade a ninguém. Este tempo foi-me dado por Deus a mim para eu falar isto convosco. Se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque a Bíblia diz, porque eles mesmos anunciam. Quer dizer, estes viviam a graça de Deus de uma maneira especial. Esta graça foi vista pelos outros e estes que mostraram já nem precisavam de fazer nada. Vamos esperar aqui, vais ver o resultado. E deu um resultadão enorme. Eu sei que esta palavra não existe em português. Mas impactou as pessoas. Agora já eram os outros a dar testemunho deles. Vejam lá o que é que aconteceu naqueles crentes de Tessalónica. Vejam lá o que é que aconteceu na ICCM. Deus está a fazer uma obra tremenda.
Eles estão a usar a remar para atingir lugares onde nunca foram atingidos e que Deus continua a usar. Nós não nos levantamos só quando há momentos de dificuldade. Em todo o tempo estamos no campo servindo a Deus. Se os homens não reconhecem, está lavrado em Escritura no céu. Tudo o que tu fazes, tudo o que nós fazemos, Ele registra. E um dia, desculpa que te diga, vais ser galardoado e Ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aquilo que tu fazes para Deus em oculto vai ganhar outros para Ele. Mas vive o Evangelho, por favor, porque é tal postura dos seguidores de Jesus. E depois diz: porque eles anunciam qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos. E não vou dizer nada em relação a isto. Vos convertestes a Deus. Cá está as três coisas. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Porque não fomos salvos para nos andarmos a pavonear. Eu sou salvo. Sabe, eu agora encontrei Jesus e eu não posso dizer isto a ninguém, porque eu tenho até medo de perder. Olha, comigo não aconteceu assim. E acredito que com a maior parte de nós não aconteceu assim. Fomos salvos, aquilo toda a gente tinha que saber. Era difícil conter tanta emoção, tanta vida. Houve uma explosão, rios de água viva. Tivemos que transmitir, e a Bíblia diz, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Três coisas: nos convertemos para servir e esperar Jesus, porque Ele não tarda, vem. Se estamos atentos aos sinais que acontecem neste tempo, nas notícias que nós ouvimos e naquelas que nós não ouvimos, mas que sabemos que estão acontecendo, Jesus não tarda, vem em glória buscar a sua igreja. Estamos servindo, mas não estamos parados à espera. Eu vou esperar que Ele venha. Espera. Isto é esperar. Eu estou à espera. Claro. E depois, não vou usar este tipo de ditados populares porque não têm graça nenhuma. Escute. Escutemos. Há uma carreira que nos está proposta a correr. Eu vou dizer aquilo que algumas vezes digo. Porque eu sei que estão cá, mas eu quero perguntar: estão cá? É porque alguns não estão. Entendem o que eu quero dizer? Eu não pergunto por uma questão de ficar bem, não. É porque alguns se calhar estão a pensar já no, e depois no, e amanhã, ou logo noutra coisa qualquer. Enquanto estamos aqui, por favor, fiquemos aqui. Estamos cá. Então, o objetivo é: nós fomos chamados para nos darmos a Deus e servir a Deus. E há uma carreira que nós temos que percorrer. Ainda não acabou. Alguns dos nossos já estão com Jesus na glória. Acabou o tempo deles. Já estão lá. E nós vamos um dia. Não sabemos quando, mas nós vamos. Mas eu quero cumprir a minha carreira. Por isso é que o autor da Epístola aos Hebreus diz: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Cada um. Não assinamos documento nenhum, mas dissemos: Senhor, estou aqui disponível para ti.
E alguns até nem precisaram dizer, Deus simplesmente chamou-os e separou-os e disse, vai, porque eu vou ser contigo. E nós estamos numa caminhada, nós sabemos, estamos aqui por duas razões. Porque Jesus ainda não veio e a nossa esperança é que Ele venha para nos levar, ou antes que Ele nos possa chamar para estar com Ele. Senão não estávamos aqui. Então, enquanto temos esta carreira para correr, temos que prosseguir. Quando Paulo escreve aos Filipenses, eu vou ler este versículo fora desta porção, ele diz uma coisa muito interessante no capítulo 3, verso 12, que diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesta mesma carta, que os irmãos depois não vão ler, no verso 1 do capítulo 4 diz, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. E no verso 10, porque também já assim o fazeis, como para com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia, exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E o que é que eu noto? O que é que nós notamos aqui? Sabe que muitos de nós não sabemos comer. Comemos à pressa. Às vezes nem nos damos conta daquilo que comemos. Nem dos temperos que levaram a comida que nós comemos. Eu sei que também não temos tempo para ficar 1 hora ali. Para digerir está bem, 1, 2, 3, não tem problema. Agora, para comer aquilo tem que ser a despachar. Não trata assim a palavra. Isto, se Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra é para ser, não é comida. A pessoa lê, mas lê calmamente. Diz assim, Senhor, estou diante deste manjar tão suculento, tão bom. Isto veio diretamente do teu coração para o meu coração. Eu vou-me cercar a isto. E eu sei que o autor destas palavras, ele está aqui comigo. Ajuda-me para que aquilo que eu coma me alimente, me sustente. E isto, não, pois, ore se quiser. Ou então leia só. Porque quando nós fazemos isto, a palavra começa e depois nós temos dificuldade em a deixar. Parece que fica ali qualquer coisa que nos dá vontade de voltar lá a pegar para comer. Bom dia. Que Deus vos abençoe ricamente. Eu estou a olhar para isto porque eu explico a razão do comer. Porque às vezes pensam, o pastor já está assim... um bocadinho, é velho, não é? Eu tenho alguém que carinhosamente me trata como velho. Eu estou imensamente grato a Deus. Ou cota. Sabe que quanto mais velhos somos, mais nos apegamos a Deus e à sua palavra. Tem paladares que nunca, nem que eu fosse a Angola, ou a Moçambique, ou a Belize, ou a Cabo Verde,
ou outros lugares eu conseguia, nem na África do Sul, conseguia saborear aquilo que se saboreia aqui. Uma coisa tremenda. Porquê é que Paulo diz que eles precisavam de progredir? Porque provavelmente com o impacto da conversão, da obra de Paulo e de Silvano e de Timóteo, eu não devia ter dito isto, porque depois vocês iam ler e saber quem é que tinha estado neste lugar a falar do Evangelho. Já errei. Não. Com o impacto do capítulo 1, eles afrouxaram um bocadinho. Não há necessidade de fazermos tanto barulho, porque já os outros estão a pregar por nós. Louvado seja Deus. Agora é tempo de tirarmos umas férias, recostarmos a nossa cabeça, descansarmos, porque isto é o movimento daquela bola de neve. Eu dou testemunho a este, depois já não preciso fazer nada. Este diz a 2, 2 dizem a 4, 4 dizem a 8 e eu não vou mais, porque com números isso é para a calculadora. E alguns relaxam. Eu já não preciso dizer nada. Já disse tantas vezes, já não preciso dizer. Não, não se pode relaxar. Por favor, não relaxe. Por isso é que Paulo diz, vocês precisam de progredir nisto ainda mais. Vocês fazem-no, mas já não com tanto entusiasmo como no princípio. Por isso é que quando nós lemos a carta que Jesus diz que se envia à igreja de Éfeso, por mão de João, tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Porque naquele impacto de termos sido salvos, libertos do que fomos libertos e solucionados daquilo que não tinha supostamente solução, nós relaxamos um bocado. E então Paulo diz, não façam isso. Não façam uma coisa dessas. Por isso é que no capítulo 5, no aspecto prático, ele diz que tem que haver uma consideração por todos. A Bíblia diz, eu volto a ler, pelo que exortai-vos, e exortar é no sentido de consolar. Não é puxar as orelhas nem dar repreensão, é consolai-vos uns aos outros. E edificai-vos uns aos outros. Ainda permanecem aqui. São gente com uma paciência tremenda. E assim também. Estou grato a Deus pela sua vida. Que Deus vos continue abençoando. Onde quer que esteja. Exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ele menciona, lá estou eu a dizer, várias vezes isto vocês continuam a fazer. Mas sejam mais persistentes. Continuem nisto. E depois outra coisa. A consideração para com aqueles que têm responsabilidade na obra. Os nossos pastores precisam da nossa oração. Precisam de ser sustentados por nós. A vida deles e das suas famílias não é fácil. Eles são o alvo. O inimigo está apontando as armas para eles. E nós devemos estar em lugar de oração na brecha para que Deus os defenda, Deus os guarde, Deus os proteja, Deus os unja, capacite, dê a graça para eles continuem a ser uma bênção nesta obra. E aqueles que Ele levantar posteriormente, os sejam também. A Bíblia diz, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Porque os irmãos não fazem ideia da responsabilidade. Eu vou-vos dizer, um dia aqueles que servem e que lideram povo de Deus,
que não é nosso, vamos ter que prestar contas de vós. E não o queremos fazer gemendo, nem com dor, mas com alegria. O que é que tu dizes deste Senhor? O Senhor tem paciência com ele. Causou-me algumas dificuldades. Os irmãos leem o Novo Testamento? As dificuldades que alguns causaram a Paulo e a outros que serviam? Liderar não é fácil. Não aspire aquilo a que Deus não o levantou. Porque é um trabalho de grande responsabilidade. Ter que dar contas dos outros porque Jesus salvou. E nós temos que guardar, proteger o rebanho de Deus. Mesmo que alguns sejam ovelhas com o pelo, não interessa. Tente paz entre vós. Mas os líderes devem ser considerados, estimados, com amor. Às vezes uma palavra de ânimo, irmão, gostei daquilo que o irmão falou. Não diga para mim. Diga para os outros, quando eles vierem aqui. Porque às vezes isto estimula. Olha, pensei, ninguém me disse nada, se calhar nem gostaram da palavra, mas se chegar perto dele e disser, irmão, falou ao meu coração, Deus o abençoe e continua a usar. A pessoa diz, já vale a pena, Senhor, vou continuar. Dá ânimo. Não estimula o ego. Não. Quem serve a Deus não tem ego para essas coisas, porque põe isso aos pés da cruz. Entrega isso. Senhor, se disseram bem, foi de ti. O mal foi meu, agora o bem pertence a ti. Considere. Depois a Bíblia diz, tenha um carinho especial por aqueles que têm problemas e necessidades espirituais especiais. Porque na igreja há disto. Não fui eu que disse, não inventei. Rogamo-vos também. Mas eu pensei que era só com os líderes, porque com os pastores a gente ainda não engraxamos. Não faça isso. Seja honesto, seja franco. Mas com respeito, com amor. Amemo-nos, consolemo-nos, edifiquemo-nos com eles, com aqueles que estão em liderança, uma consideração um bocadinho maior. Mas ainda diz, rogamo-vos também, ponho mais esta carga em cima do vosso coração. Irmãos, que admoesteis os desordeiros. Eu dou graças a Deus porque aqui na ICCM, na Igreja Cristã Corpo do Messias, não há desordeiros. Aleluia! Mas se me enganei, perdoem-me. Consoleis-os de pouco ânimo. Há gente que só tem coisas más para contar. E se você visse as dores que eu tenho aqui, a espondilose e os bicos de papagaio e as minhas unhas encravadas e os joanetes. Não, e depois destas já vieram outras. Eu nem te conto. E às vezes não há paciência, mas a Bíblia diz, por favor, consoleis-os de pouco ânimo. Há pessoas que desanimam com facilidade. Há momentos em que todos passamos por isto. Mas alguns ficam lá e precisam que os outros estejam sempre a acartar. Por favor, liberte-se dessa chaga. Mas estando na sua mão, consola aquele que está um pouco desanimado. E às vezes há momentos, basta olhar para a cara. E agora é melhor. Porque agora não temos máscara. Agora vemos os olhos e as feições. E atrás da máscara não se via, só olhávamos os olhos. Como é que está? Está tudo bem. E às vezes o está tudo bem não está tudo bem. Tenha coragem para se aproximar e dizer, não, há qualquer coisa que tu estás a passar e eu estou aqui para saber que estou ao teu lado. Estou orando por ti. Podes contar com a minha ajuda, vou estar orando em teu favor. Consoleis, sustenteis os fracos, leve os fracos às costas.
Mas aqui não temos. Irmão Faria, aqui não temos. Isto é ICCM. Uma igreja dura. Que a gente aqui é... Claro, eu sei. Também cá estou. E sejais pacientes para com todos. Não há necessidade. Temos que tratar as pessoas que têm problemas e necessidades espirituais assim. No 11 e 12, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não é só para com aqueles que estão dentro, também para com aqueles que estão de fora. O nosso ministério muitas vezes é fora de portas. E as pessoas olham para nós. Não ouvem a mensagem, mas veem como vivemos. Diga alguma coisa. Eles estão atentos à maneira como vivemos e como os tratamos. Tenha paciência. Por amor a Cristo. Faça isto. Viva este aspecto prático do Evangelho. Alguns estão à espera que nós deslizemos em alguma coisa para apontar. Não se preocupe, somos imperfeitos e a gente entre nós digere essa dificuldade. Mas Deus é poderoso para ajudar. E depois há mais, não termina. Paulo continua a dizer a responsabilidade que nós temos nas coisas que são pessoais e espirituais. Regozijai-vos sempre. Está-me a pedir a mim para eu me regozijar? Você sabe a minha vida, conhece os meus problemas, as dificuldades que eu tenho. Regozijar com quê e porquê? Regozije-se no Senhor. Não por outras coisas, as outras coisas são secundárias. O que aconteceu ontem, para alguns, hoje já não presta. Sabem do que é que eu estou a falar? Sabem. Porque eu não gosto de trazer essas coisas para aqui, porque aqui é sagrado. Mas o que aconteceu ontem já não tem... Não, tire daí a ideia. Amanhã, hoje, escreve-se uma outra página nova. Agora, no Senhor é regozijar sempre. Sempre. E tem motivos para o fazer, ou não? Há alguém que não tenha motivos para se regozijar no Senhor? Diga-me que eu dou-lhe um bom motivo. Olha, já nos estamos a regozijar, Senhor. Orai sem cessar. Quantas vezes oras durante o dia? Pelo menos eu procuro 3. Mas o dia inteiro. Porque se caminhamos com Deus não é só aqui. Temos um tempo especial em que tiramos para conversar com Deus. Mas todo o tempo estamos conversando com Deus. Andamos com Ele, falamos com Ele. Senhor, dá-me aqui uma mão de ajuda que este móvel está-me a dar. Ai, torci o meu pé. Ai, dei aqui um jeito, Senhor, por favor. Está a ver como? Sabe, você sabe. Como é que sabe que Ele está lá a ajudá-lo a levar os móveis? Como é que sabe que Ele o está a ajudar a levar a loja? Hã? Como é que sabe que Ele não está lá quando está a passar por um momento difícil? Está. Então ore sem cessar e em tudo dê graças. Porque esta é a vontade de Deus. Senhor, obrigado. Eu não entendo, mas Tu sabes o que estás a fazer. Agora, nas responsabilidades espirituais não extingais o Espírito. Não se esqueça que fomos selados com o Espírito Santo. Quando fomos salvos, Deus colocou cá dentro a sua pessoa bendita como testemunho de que nós somos propriedade exclusiva de Deus.
Sabe porque é que muitas vezes o inimigo nos assedia, nos tenta, nos força, nos quer obrigar a fazer o que é mau? Eu não vejo nada aqui escrito, mas ele sabe que o sangue de Jesus está cobrindo a nossa vida. E não quer, mas tem que se contentar, porque eu não vou deixar de estar lá. Não extingais. Não façais qualquer coisa que o entristeça, com que faça com que ele fique com ciúme. Ainda continuam aqui. Não desprezeis as profecias, mas tende cuidado. Se elas vêm de Deus, examinai tudo. Não, ficaríamos aqui até para a semana. Há pessoas que não examinam. Eu não posso dizer mais nada. Retende o bem. Significa agarrem-se ao bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. São responsabilidades espirituais. Temos uns para com os outros, temos para com a liderança da igreja, temos para com os que passam aqueles momentos de maior fraqueza, que são mais débeis, que estão desajustados, que não são desordeiros, mas que causam desordem. Não, isto não faz sentido nenhum. Depois tem o aspecto espiritual da nossa vida pessoal, o orar, o regozijar-se, o dar graças em tudo. Depois tem este aspecto que é espiritual da nossa relação com Deus. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo. Nem tudo aquilo que se diz de Deus é de Deus. Há tanto grupo religioso que procura espalhar a mensagem de Deus. Não é de Deus. Examine. E veja se realmente é assim. Alguns até torcem a Escritura para que digam aquilo que eles querem. Alguns não se contentam com a sã palavra. Arranjam uma Bíblia especial para eles. Eu não os denuncio aqui, mas eu sei que há. E que os há. Criaram a sua própria Bíblia para que diga aquilo que eles querem. Mas nós temos esta e temos o respeito de a considerar como palavra de Deus e não movemos nada. É como está, é como está. Mas há novas versões, tudo bem, mas tem que estar de acordo com isto. Se as novas versões não falam o que está aqui, Deus o abençoe. E depois há a oração de conclusão. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda. Enquanto esperamos para a vinda. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. E tem que ser uma igreja sem mácula, sem mancha, nem ruga. E agora, como conclusão, deixe-me dizer-lhe uma coisa que não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia. É a única carta, ou única parte da Bíblia que diz isto. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Pode procurar em toda a Bíblia, não há. Eu peço, não peço. Eu rogo, não rogo. Eu conjuro-vos. É como dizer, eu quero que jureis aqui, pondo a mão aqui debaixo da minha coxa e jura-me que vais fazer isto. Não é a alguns e depois a outros e depois a outros, porque quem conta um conto acrescenta um ponto. Estão aqui? Nós somos assim. Por isso é que Paulo diz, eu conjuro-te diante
do Senhor ou pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Sabe o que é que acontecia no Antigo Testamento? Toda a gente, velhos, crianças, jovens, bebés, tudo, quando Deus restaurava e aparecia o escriba para ler, todo o povo ficava horas em pé para ouvir a palavra. O que é que Deus dizia? Ouvimos? Ouvimos? Então vamos fazer aquilo que nós ouvimos. Vamos. Faria. Aplica-te um bocadinho mais. Vamos fazer. Na nossa incapacidade, nós podemos contar com a ajuda de Deus. Isto é sério. Que esta epístola, esta carta seja lida a todos. Não podemos estar todos. Estão aqueles que é possível e aqueles que estão ali. Obrigado por terem vindo, por estarem a assistir connosco, por estarem a cultuar connosco neste culto. Foi lida. Agora a responsabilidade é nossa. Quero agradecer-te, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por ela, obrigado pelo conselho que nos dás. E eu oro para que agora assumamos este compromisso, esta responsabilidade contigo. E vivamos de maneira que outros possam ver que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Vivemos em contrário dos outros, mas não nos faz muita diferença, mas é importante que marquemos a diferença, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa-me a mim, abençoa aqueles que em casa tiveram a oportunidade de nos escutar. Ajuda-nos a viver esta palavra, Senhor. Por favor, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.